alguém, num sábado de manhã, como hoje, perguntasse para cada um de vocês, o que você deseja? Qual o seu objetivo de vida? O que te faz levantar a cada manhã? Bom, enquanto eu criava essa situação hipotética na cabeça de vocês, algumas luzinhas se acenderam sobre algumas palavras. Muito provavelmente a palavra amor deva ter aparecido, deve ter sido iluminada. Muito provavelmente a palavra sucesso, a palavra felicidade. Pois bem, eu me fiz essa pergunta também enquanto me preparava para conversar com vocês. E essas luzes também se acenderam sobre essas palavras na minha própria cabeça. Só que, olhando com um pouco mais de calma, eu pude observar que existia uma outra palavrinha que era luminosa, que talvez eu nunca tivesse dado muita atenção para ela, mas ela se colocou como algo que eu não posso ignorar. Então eu quero dizer para vocês que o meu objetivo de vida, o motivo que me faz levantar a cada dia, aquilo que eu desejo no fundo do meu coração, é, sem dúvida alguma, relevância. E pessoal, nós não temos o direito de não ser relevantes. Eu preciso ser relevante com a minha família, eu preciso ser relevante na sociedade onde eu estou inserido, eu preciso ser relevante na minha profissão, eu preciso ser relevante no mundo. Tem uma frase que eu acho muito legal. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte: você não pode permitir que alguém passe por você sem se sentir tocado. Você não pode permitir que alguém conviva com você sem sair diferente dessa convivência. E ser relevante é fundamental. Enquanto eu me preparava para essa fala, e me preparei como nunca, e mesmo assim as mãos estão geladas, a perna está tremendo, e eu tenho um iceberg no lugar do meu estômago. Mas não tem problema. Eu queria tentar criar uma figura que deixasse muito clara a importância de que sejamos relevantes. E a figura é a seguinte: relevância, só para nós aqui, é que nem bacon. Ou tu gosta, ou tu está errado. Portanto, ou você quer ser relevante, ou você está errado. Deu para sentir um pouco da importância da relevância? Talvez essa metáfora não tenha sido tão feliz assim, mas eu quero trazer um dado para vocês, de por que nós precisamos ser relevantes. Nós temos no planeta Terra 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. Um dado recente da ONU nos coloca que nós temos condições, nosso planeta Terra, de dar vida digna para 3 bilhões e 200 milhões de habitantes. Portanto, nós temos 4 bilhões e 200 milhões de habitantes clamando pela sua relevância. 4 bilhões e 200 milhões de habitantes que não têm vida digna. Adriano, o que é vida digna para ti? Vida digna para mim é emprego, é moradia, é alimento, é acesso a bens culturais, é saúde, é segurança, é poder, num belo sábado, estar aqui no TED. Isso é vida digna. Isso é vida digna. Portanto, nós precisamos ser relevantes. Eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, várias dele. Uma delas é o seguinte: ou você veio para transformar o mundo, ou você veio para dar um mordisco no universo, ou eu não sei por que você veio. Eu não sei por que você veio. E isso nos impele a ser relevantes. Precisamos ser relevantes. Mas não somente nós temos que ser relevantes. As instituições nas quais nós atuamos devem ser absolutamente relevantes. E nesse contexto de tantos problemas a serem resolvidos, não é a ignorância que vai fazê-lo, mas sim o conhecimento. E dentro dessa seara das instituições que podem ser e devem ser relevantes, em um contexto de tantos problemas a serem resolvidos, sem dúvida alguma, as universidades.
as instituições de ensino superior, que formam os profissionais que devem transformar o mundo, têm um poder muito grande e precisam, de fato, ser relevantes. Eu quero apresentar para vocês esse rapaz aqui. Eu quero falar um pouco sobre a história dessa criança. Essa criança começou a sua história com ensino superior há 36 anos atrás, quando ele, por 2 anos, entrava num Fusquinha 68, 69 da sua mãe, e acompanhava-a até a universidade para que ela pudesse fazer seu curso superior, um fazendo companhia para o outro. E ele lembra que ele brincou muito nos corredores, ele tinha 8 anos nessa época, e eu gosto muito da história dessa criança. Ele tinha 8 anos nessa época, ele brincou muito, desenhou muito, não acessava o Facebook, porque o Mark Zuckerberg nem tinha nascido ainda nessa época, senão ele teria acessado o Facebook, sem dúvida alguma. E ele dormiu muito, assim como fez, depois fiquei sabendo, na sua própria faculdade, durante seu próprio curso superior, ele também dormiu. Mas ele pôde acompanhar, de dentro da sala de aula, a vivência da sua mãe. Quando a sua mãe se formou, quem entrou no curso superior foi sua mãe. E ele pôde ver uma pré-adolescente, quase adolescente, fazendo um curso superior. Ele acompanhou, sem dúvida alguma, a vivência dela dentro da universidade. Bom, todos nós temos a nossa vez, e ele teve a sua vez também. Ele, no seu tempo, prestou seu vestibular e ingressou num curso de graduação. E essa criança, agora já pré-adolescente, viveu como ninguém a universidade, tanto que ele demorou 8 anos para se formar, mas essa é uma outra conversa. E essa criança, ele participou de projetos de extensão, fez suas disciplinas. Ele foi estagiário nessa universidade e logo após ele foi funcionário no setor mais importante de qualquer instituição, o único setor onde as pessoas que trabalham têm licença para matar, são 00, que é o guri da informática. Então entrava desde a sala do reitor até o computador mais escondido, na sala mais erma da instituição, ele tinha acesso liberado, portanto conhecia todos os setores. Antes de se formar, esse menino começou a dar aulas no centro de ensino médio da universidade. E teve a sua primeira experiência como docente. Quando se formou, entrou imediatamente no mestrado. E quando finalizou o seu mestrado, ele começou a ser professor da graduação. Outra experiência. Como professor de graduação, ele se habilita a fazer extensão, a fazer pesquisa e também a assumir alguns cargos administrativos estratégicos dentro da instituição. Ao finalizar seu mestrado, ingressou diretamente no seu doutorado, onde pôde conhecer algumas universidades fora do país. Por que eu apresento a história desse menino e a sua vinculação com o ensino superior? Porque ele é uma pessoa que conhece, como poucos, as engrenagens de uma instituição de ensino superior. E eu usei engrenagens, eu usei uma palavra da era industrial, porque eu acredito que cabe muito bem para as nossas instituições de ensino superior usar metáforas da era industrial. Hoje, essa criança é professor titular da universidade, onde ele trabalha até hoje, professor de mestrado e doutorado, e está aqui para compartilhar uma única descoberta das tantas que fiz nesses 36 anos com vocês. E essa descoberta é a seguinte: as instituições de ensino superior, em pouco tempo, serão absolutamente irrelevantes. E essa argumentação em torno dessa afirmativa pode ser feita, por exemplo, do fato de que passamos muito rápido. Do fato, pessoal, de que a história se repete. Em algum momento da história humana, músculos foram substituídos por engrenagens. E nós temos claros indícios de que sinapses começam a ser feitas por trocas de bits. Nós temos também um outro argumento que diz o seguinte: não é necessário que ninguém se desloque até um espaço específico para escutar alguém falar sobre alguma coisa para você. Um artigo da revista Science, publicado em 2011, nos prova que 80% da informação do mundo está em formato digital, disponível na internet e, portanto, no bolso de vocês, nos seus smartphones.
Um outro argumento tem a ver com o inflacionamento acadêmico. Não precisamos pensar nem analisar muito para saber que formamos muito mais profissionais do que a sociedade consegue dar conta, consegue absorver. E vejam que se engana quem pensa que isso é fruto da crise, porque não é. As fábricas que começam a voltar para os Estados Unidos agora, com incentivos fiscais, elas voltam sim, mas não geram empregos novos. Mas esses 3 argumentos são argumentos que qualquer um de nós poderia chegar com tranquilidade. Eu quero trazer um argumento novo, um argumento que prova de forma cabal de que as instituições de ensino superiores serão irrelevantes em pouco tempo. Porque as profissões para as quais nós formamos os nossos alunos serão feitas num médio espaço de tempo por robôs. Robôs que são inteligentes, robôs que trazem em si a lei de Moore instalada. Esse senhor, Gordon Moore, ele trabalhava na Intel. A Intel é uma fábrica de microprocessadores, são os cérebros dos computadores, porque funcionam exatamente como os nossos cérebros. Recebem informações, processam essas informações e tomam atitudes. Em 1965, ele disse o seguinte: a cada 24 meses, nós teremos a capacidade de processamento de informações dobrada, pelo mesmo preço, e sem que os processadores aumentem de tamanho. Nós temos, então, de 1965 a 2005, um aumento na ordem de 1 milhão de vezes na capacidade de processar informações. E nos próximos 20 anos, a contar de 2005, mas a contar de agora faltam 8 aninhos na minha matemática, nós teremos microprocessadores nos nossos bolsos na ordem de 2 milhões de vezes mais rápidos do que os primeiros computadores. E eles já começam a dar indícios a que vieram. Por exemplo, o Deep Blue em 1997 ganhou do Kasparov, o maior enxadrista do mundo. Em 2011, o IBM Watson ganhou um quiz norte-americano baseado em conhecimentos gerais. Em 2017, o AlphaGo, um algoritmo de inteligência artificial da Google, venceu o campeão mundial de Go. Go é um jogo de tabuleiro altamente complexo, milenar, e que começa, por exemplo, com o seu tabuleiro em branco. Muito bem, mas eu não falo do robô construído no cinema norte-americano. Eu falo de robôs, por exemplo, como aqueles que substituíram 60 mil funcionários na Foxconn no ano passado. Falo dos robôs que estão instalados no McDonald's em 2015, na unidade de Fênix, que fazem o atendimento de todos os seres humanos que chegam lá. Falo dos robôs que entregam as nossas compras na Amazon, quando você faz na Amazon. Eu falo, por exemplo, de um robô que constrói uma casa em um único dia. Mas existem outros robôs também. Existe o Eli, que é um robô assistente jurídico, que analisa peças jurídicas, pesquisa absolutamente toda a jurisprudência sobre aquele processo e indica para o advogado o que ele deve fazer. Eu falo também de um robô chamado Da Vinci, cirurgião, que já fez mais de 3 milhões de cirurgias no mundo. 3 milhões de cirurgias no mundo sem nenhum percalço, e nós já temos 3 no Brasil. Por que eu falo isso? Eu falo isso para ser muito claro. Qualquer atividade que tenha algum nível de repetição e de previsibilidade será feita por robôs. Eu quero trazer um outro elemento para vocês. Eu conheço alguns de vocês pessoalmente e sei onde trabalham. Não conheço todos. Mas eu tenho um certo grau de segurança em dizer que, nos próximos 20 anos, pelo menos 80% das funções que vocês exercem hoje não existirão mais para humanos. Aí talvez alguns possam estar pensando: eu vou estar aposentado, seu filho não estará. E nós precisamos, de fato, pensar nisso. Portanto, adaptar-se é a melhor forma de morrer lentamente. Não temos tempos de adaptação. Nós precisamos encarar isso não como algo que nos dá medo, mas como um presente. Esse é um presente, essa percepção de que as instituições de ensino superior vão sumir em pouco tempo, serão irrelevantes, é um presente que eu ganho e que agora eu compartilho com vocês. Porque eu consigo me antecipar. Eu consigo começar a pensar como eu posso ser relevante nesse contexto. Portanto, nós precisamos, como instituições de ensino superior, repensar, reconhecer que falhamos. Reconhecer que falhamos.
Logo em seguida, precisamos ressignificar a nossa função, ressignificar o que entendemos por ensino superior, para que possamos então refundar as bases sobre as quais nós fomos criados e reeducar esses jovens para o que Humberto Eco nos coloca, que é ensiná-los a estar juntos, mas principalmente a trabalhar juntos. E já existem instituições que fazem isso. Olin College, uma escola de engenharia norte-americana, aboliu currículos, aboliu disciplinas, aboliu o professor da disciplina, trabalha 100% com projetos, resoluções de projetos. Nós temos mais duas instituições também, que é Harvard e MIT, as duas melhores instituições do mundo, que trabalham com currículos, sim, mas baseado em competências. Nós precisamos formar competências. E olha só que legal, eles chegam nesse ranking de melhores universidades do mundo, a partir de um parâmetro, por exemplo, do impacto social dos seus egressos. Impacto social dos seus egressos é o quanto essas pessoas são relevantes no mundo. O quanto elas são relevantes. Mas eu adiciono uma coisinha ainda, que é o seguinte: nós, instituições de ensino superior, precisamos nos ressignificar para formar profissionais que possam ser altamente relevantes a partir da parceria com os robôs e não apesar dos robôs. Mas para isso, nós precisamos ter coragem. Você tem coragem? As nossas instituições têm coragem? Não podemos esquecer que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O universo está em expansão. Você está parado por quê? Vida longa, próspera e relevante para todos nós.